Perfeito. Bom, agora nós estamos inaugurando essa semana um quadro de qualidade de vida, de bem com a vida, fala muito de saúde, outros temas aí que influem na nossa qualidade de vida diretamente. E quem está conosco a partir desta semana, vai estar conosco periodicamente, é o gastroenterologista e também especialista em saúde domiciliar, que é o Dr. Marcelo Noronha de Rezende. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Zé, muito obrigado pelo convite, aos seus ouvintes. Bom dia. Agora, doutor Marcelo Noronha de Rezende, ele integra a consultoria médica, né, da Associação Comercial de Santos, os atores que estão cuidando de tudo isso, a economia como um todo, porto, setor cafeeiro, importação, exportação, comércio varejista, a economia em várias áreas. Como é que você qualifica esses números e essa queda pelo segundo dia consecutivo, né, que está aí diretamente relacionado ao plano de retomada econômica, não é? Essa boa notícia que as vagas de UTI tiveram um decréscimo em sua ocupação. Zé, como eu já disse anteriormente nas redes sociais, Santos se preparou muito bem para esse momento, né? Nós tivemos aí um momento em que a ocupação chegou a 81%, mas ainda faltavam vagas do SUS para serem abertas de Covid, de UTI. E depois que foram abertas, hoje a gente tem mantido aí uma média, somando privado e público, de 70% até 75%. O grande problema do Covid são os leitos, né? Se a gente tivesse leitos infinitos, a gente poderia ter hoje tudo funcionando normalmente, porque ontem, inclusive, houve uma notícia que parece que esse vírus já se tornou endêmico, né? O que quer dizer isso? Ele já é um vírus como influenza, que todo ano vai aparecer e algumas pessoas vão contrair. Ou seja, todos nós, provavelmente, em algum momento da vida, vamos ter contato com o coronavírus, a menos que surja uma vacina. Mas os números aqui são muito bons e, por isso, permitem essa flexibilização. Porque dentro do plano governamental, tem até o aspecto judicial aí do TJ, nós vamos aguardar a nossa outra interlocutora do programa de hoje, daqui a pouco será conosco, a advogada Luciana Blanco, a doutora Luciana, que é presidente da Comissão do Meio Ambiente da OAB Santos, está diretamente relacionado ao que você trabalhou também com um grupo multidisciplinar na Associação Comercial de Santos, que é justamente essa retomada, né? Então, nós estamos hoje na faixa laranja, que, no meu entendimento, queria te ouvir a respeito também, foi decretada indevidamente, deveria ter sido classificada como laranja antes aqui, pelo menos na cidade de Santos e região, né? E o governo manteve a faixa vermelha, já estávamos naquela condição. Qual é a perspectiva agora? Porque está muito claro no plano que, de acordo com o aumento de casos, né, a curva de contaminação, a ascensão dessa curva e também a ocupação hospitalar, nós teremos agora uma reclassificação. Hoje teremos mais tendendo para a faixa amarela? Eu acho que sim, Zé. Eu acho que brevemente, se tudo der certo, estaremos na faixa amarela. Concordo com você que aquela primeira classificação lá atrás já deveríamos estar na faixa laranja. Houve erro de entendimento por parte do governo do estado, mas acho que a prefeitura fez o papel dela, foi até lá, demonstrou os números aqui da Baixada e nós fomos colocados na faixa correta, que é a faixa laranja. O que você tem percebido dos empresários, investidores e empreendedores em relação à nossa cidade? No início, uma grande preocupação, né? Porque a gente sabe que, apesar de haver essa polarização, a gente não pode negar que saúde e economia andam de mãos dadas, né? E a gente tem que ter a sensibilidade para saber o momento de fazer essa flexibilização também, para não pôr em risco a saúde da população. Bom, vamos falar agora de saúde, é o nosso novo quadro de Bem com a Vida, e teremos aqui quinzenalmente a presença do Dr. Marcelo, que é gastroenterologista, tem a sua clínica, mas nós vamos falar de outro ramo de atuação do Dr. Marcelo, que é o atendimento domiciliar. Você vem atuando nessa área há quanto tempo já, Dr. Marcelo? Só 12 anos. Só 12 anos? Bastante tempo, né? Sim, sim. E eu queria que você explicasse pra gente, porque há muito desconhecimento ainda, né? Sim, uma dúvida muito grande que as pessoas têm é como é que eu tenho acesso e para que serve o home care, como ele funciona, né? Então, imagina que eu tenho uma doença e eu estou em casa, eu já posso receber um atendimento no domicílio, ou eu preciso estar no hospital. É isso que eu quero explicar como funciona. Normalmente, nós atendemos pacientes oriundos de operadoras de saúde, tá? Ou pacientes particulares. Tá. Nós não atendemos pacientes que não têm um convênio. Porque quem nos solicita o home care são as operadoras. Então, imagine que tem um paciente internado na costa com uma pneumonia tomando antibiótico. E aquele paciente pode finalizar esse antibiótico no ambiente domiciliar. Então, a operadora pede para que a gente vá até lá, faça a avaliação desse paciente
e veja se ele é elegível para o tratamento no domicílio. Né? Para que ele saia do hospital e vá para o domicílio, tem que haver o nosso consentimento, o consentimento da família e o consentimento do médico que cuida dele lá no hospital. Tá. Né? E aí o paciente sim vai para casa e termina o tratamento lá. Em casa ele vai ter a mesma estrutura do hospital, cama hospitalar. Nós temos pacientes hoje temos hoje 45 pacientes com respirador em casa, respirando por aparelho, equipe de enfermagem, fisioterapia, nutricionista, médico, tudo que for necessário para dar continuidade àquele paciente. Existem pacientes que têm doenças crônicas que não necessitam ficar por tempo prolongado no hospital e podem continuar também o tratamento em casa, tá? Sim. E qual é a vantagem disso? Em primeiro lugar, em casa você não tem uma coisa chamada infecção hospitalar. Em segundo lugar, você tem uma equipe dedicada em casa somente àquele paciente, né? E a grande vantagem, isso já demonstrado por artigos científicos, é que a recuperação do paciente próximo à família, no ambiente domiciliar, é muito melhor para ele, psicologicamente falando. Por mais bonito que seja um hospital, por melhor que seja o atendimento, o hospital é um lugar ainda inóspito, né? E nada como a gente estar na casa da gente e poder ser cuidado na casa da gente. Esse conceito se reforça ainda mais com os cuidados que você tem que ter, tantos profissionais de saúde até na linha de frente da Covid, não é? Acaba dando impulso a essa necessidade, né? E a esse tipo de atendimento, né, do home care. A gente teve um aumento de volume de pacientes em domicílio com a Covid, pelo simples fato do paciente agora ter muito medo de precisar ir até o hospital, né? Então, muitos pacientes, às vezes através da operadora, solicitam o nosso atendimento já no domicílio. Ele nem sai do hospital para ir para o domicílio, ele já inicia o tratamento dentro do ambiente Isso já era comum ou não? Isso já acontecia, mas agora está acontecendo muito mais. Está acontecendo muito mais. Muito mais. Tá certo. Tanto aqui quanto em São Paulo. Tem alguma questão para fazer para o doutor Marcelo sobre atendimento domiciliar, home care, Luciana? Não, eu tenho um case, eu tenho um caso para contar, porque nossa família já precisou dos serviços de home care que o Dr. Marcelo oferece e foi tão bacana, foi tão bom que até hoje o meu sogro quer, pelo menos uma vez por semana, a visita do home care, porque realmente é algo que faz toda a diferença. Então, como exemplo, queria citar que tudo isso que ele falou corrobora, e é uma coisa que ele já comentou, mas eu acho que é importante frisar. O risco que se corre no hospital de uma infecção hospitalar é muito alto, né, doutor? Depende do hospital mais alto, depende do hospital menos alto e depende também do lugar que você está no hospital, né? O risco de infecção hospitalar, por exemplo, na UTI é muito mais alto do que numa enfermaria ou num apartamento. Mas o aspecto psicológico de você poder ir para casa, ele faz uma diferença. Posso até num outro dia que eu vier aqui trazer esses números para vocês. Por favor. Na recuperação do paciente é impressionante a diferença. Às vezes você está vendo um paciente com uma recuperação arrastada no hospital. Ele vai para o home care, a recuperação é muito melhor, muito mais rápida. Pelo simples fato dele estar na casa dele, próximo à família dele, né? Então, e no caso das complexidades dos quadros dos pacientes, né? Qual é o universo que vocês abrangem hoje com o home care? O que é efetivo em termos de atendimento domiciliar? Zé, a gente atende desde um curativo diário na casa até o paciente que eu te disse agora de ventilação mecânica invasiva, que é aquele paciente que tem uma traqueostomia e respira através de um aparelho. Existem vários protocolos para levar um paciente desse para casa, tá? Inclusive relacionados à energia. Então a gente primeiro avalia o domicílio, se a rede elétrica é capaz de suportar os aparelhos que a gente vai instalar ali. A gente tem que mandar uma carta para a concessionária de luz, porque se houver um desligamento, eles têm que nos avisar com antecedência. Mesmo assim, a gente deixa 2 no-breaks na casa para aguentar a falta de luz de 4 até 8 horas. Então a gente tem esse range de complexidade. Hoje, com a tecnologia, quase tudo o que você consegue fazer, tudo que você faz no hospital, você consegue fazer em casa, né? A maioria dos tratamentos, porque você consegue manter uma punção venosa, uma enfermagem 24 horas na casa, visita médica e o atendimento de urgência e emergência. Em termos de especialidades médicas também, o que pode ser oferecido no home care? Praticamente todas as especialidades? Zé, a gente trabalha com vários tipos com várias especialidades médicas, tá? Que vêm, às vezes, vários tipos de paciente. Quando é necessário um especialista, a gente também pode levar
esse especialista fazer uma avaliação do paciente em casa, porque a maioria desses pacientes são pacientes crônicos, que estariam no hospital se não pudessem estar em home care. Entendi. E a grande vantagem para a operadora, também a gente tem que dizer isso aqui, é porque o custo para a instituição é menor, né? Do que uma diária de home care é menor que uma diária hospitalar. E agora, como é que está o mercado brasileiro, primeiro mercado brasileiro, em relação a outros países, tendo que tem um avanço ainda maior, não é? Existe muito mais incorporado na cultura da medicina o home care, tendo que os Estados Unidos, por exemplo, deve ser uma das referências do mundo, não sei. Os Estados Unidos começou praticamente 10 anos antes da gente. Exatamente. Então, como é que está o Brasil agora? Como é que está o entendimento desses benefícios por parte da coletividade das pessoas? Olha, quando eu comecei, Zé, ainda tinha muita resistência por parte das operadoras de entender que aquilo é uma ferramenta de bem-estar para o paciente e também de economia. Tá? Hoje não. Hoje o home care vem crescendo a cada ano, né? Não só o número de empresas, mas o número de pacientes internados em casa, que a gente chama de internação domiciliar. Então é um mercado pungente, assim como os hospitais de retaguarda, né? Que são hospitais onde você... É um prédio de home care, porque tem muitas famílias que não têm como ter o paciente em casa. Por quê? Porque trabalham e, assim, existe uma regra no home care, que é a seguinte: você não pode ter um paciente no domicílio sem um cuidador, seja ele pago pela família ou alguém da própria família. O paciente não pode ficar sozinho em casa com a nossa equipe. Então, com isso, às vezes é preciso que o paciente esteja numa outra instituição que não seja o hospital. Por isso, os hospitais de retaguarda ou de transição. Até porque aquela questão que você falou da variação da energia elétrica disponível, você pode também no hospital de retaguarda já ter tudo totalmente estruturado, essa capacitação técnica, né? Você precisa para fazer funcionar. Na verdade, Zé, uma coisa que é importante deixar claro aqui: o hospital de retaguarda, o hospital tradicional e o home care, eles não competem entre si. Eles têm papéis diferentes no decorrer daquela doença, daquele paciente. Eu queria fazer outra pergunta. Você tinha comentado que o próprio plano de saúde chama vocês, né? Sim, na maioria das vezes é assim. Na maioria das vezes. Mas quem escolhe é o paciente, a empresa? Não. A operadora de saúde tem uma, duas, três, quatro, N empresas que prestam aquele serviço. Então, quando ela chama determinadas empresas. Se no teu plano de saúde, vamos dar um exemplo aqui, se no teu plano de saúde a minha empresa não atender o seu plano, eu não vou poder fazer essa avaliação para você. Mas, por exemplo, se o meu plano tem a opção de 4 empresas de home care, eu posso escolher qual delas? Quem escolhe, a princípio, é a operadora. Tá. Mas é óbvio que se o paciente, de repente, tem um conhecimento de alguém numa dessas empresas e prefere ser atendido, desde que ela seja prestadora de serviço da sua operadora, aí é uma questão de conversar e acertar. E também tem a questão do seguro-saúde, né? Que aí você contrata, os particulares te contratam diretamente, acontece também? Acontece, mas, Luciana, é muito pouco. Porque, assim, apesar do custo do home care ser menor que o do hospital, ainda é um custo... Qual que é o nome da empresa, o contato? A minha empresa, a gente faz parte de um grupo chamado Health Innovation Group, que a gente tem empresa de home care, a gente tem uma empresa de eventos em saúde e uma corretora de saúde. Tá? Então, dentro desse grupo, uma das empresas é o home care, que é a HQI Gestão em Saúde. A gente tem sede hoje em Ribeirão Preto, Baixada Santista e Grande São Paulo. Perfeito. Doutor Marcelo, mais alguma consideração final a respeito do home care? Fique à vontade. Zé, eu acho que é isso, é mais uma opção aí para os pacientes que precisam, principalmente hoje, né, em tempos de Covid, que é continuar ou mesmo nem precisando iniciar um tratamento em casa. Ok, muito obrigado então, doutor Marcelo. Daqui a 15 dias vamos falar mais de saúde também, atendimento domiciliar, a gastroenterologia, que também o doutor Marcelo é um grande profissional, né? Muito bom ter você com a gente aqui, agora integrado à equipe do ZR News. É um prazer recebê-lo aqui entre nós. Eu que agradeço, Zé, a você, aos seus ouvintes, Luciana, Bernardo, muito obrigado. Ok.